Seja bem-vindo ao curso C Sharp. Eu sou Ayrton. Essa é a quarta aula. Vamos falar acerca do tipo de dado string. Nessa aula, veremos como utilizar o tipo de dado string e veremos alguns métodos de manipulação, como o length, o toLower, o toUpper, o trim, o split e o replace. O tipo de dado string é utilizado para armazenar texto. Quando nós queremos utilizar, por exemplo, nomes, coisas que são texto, como nome de alguém, nome de um país, de um lugar, endereço, e-mail, nós utilizamos o tipo de dado string para armazenar essa informação. Veja um exemplo aqui no nosso Visual Studio. Por exemplo, eu vou começar do zero para entender. Por exemplo, o nome de alguém. Vamos fazer um programa que mostra o nome de alguém. Por exemplo, vai mostrar o meu nome. Ayrton. Ponto e vírgula. Para apresentar o nome, utilizamos o comando console.writeLine e podemos colocar o nome da variável. Nome é a variável do tipo string e a informação que ela está a armazenar é essa, Ayrton. Essa informação deve estar sempre dentro de aspas, conforme está aqui. Vamos testar? E o programa funciona. Ele mostra o nome que está armazenado na string nome. Agora, imagine que queremos que apareça aspas, o nome Ayrton entre aspas dentro da nossa consola. Como é que faremos isso? Veja como. Por exemplo, queremos que a expressão Ayrton aparece dentro de aspas no console. Se nós colocarmos aqui aspas, olha o que acontece. Nos gera um erro, ele considera o nome Ayrton como se fosse uma variável. Está aqui a mensagem de erro. The name Ayrton does not exist in this current context. Ele está a considerar Ayrton como se fosse uma variável. Para não considerar como se fosse uma variável, deve estar dentro de aspas. Mas nós queremos apresentar esse nome dentro de aspas no nosso console. Como resolver isso? Utilizamos barra e em seguida aspas. Veja o que acontece. Não gera o erro que deu. Agora vamos continuar, meter barra e aspas. Vamos ver como é que vai apresentar o nosso programa. O nome. Vem? Resultou. Então, barra aspas é um código, é um caráter que o Visual Studio utiliza e o C Sharp utiliza para identificar que isso é um caráter que nós estamos a utilizar. Devemos meter barra e em seguida a expressão. Um outro tipo de caráter, além das aspas, é o newline. Por exemplo, nós queremos apresentar os números em ordem. Um número 1 numa linha, o número 2 numa outra linha. Tem duas formas de fazer isso. Por exemplo, poderíamos criar várias variáveis, mas nesse caso vamos fazer isso. Para fazer isso, tenho aqui um texto. Vamos copiar.
e colar aqui dentro. Qual é o caráter especial que nós utilizamos aqui? Utilizamos o /n. /n significa nova linha. Ele vai criar nova linha. Ou seja, primeiro vai escrever 1 na primeira linha, vai criar uma nova linha e nessa linha vai escrever 2, vai criar uma terceira linha e nessa linha vai escrever 3. Vamos testar? Tá aqui, ele funciona assim. Nos mostra os números de forma ordenada, cada um numa linha diferente. É para isso que serve o caráter /n. Agora, tem um outro caso, que é o caso dos caminhos, dos endereços de ficheiros. Temos aqui o endereço do diretório onde colocamos o nosso programa. Vamos colar aqui. Repara que também tem um caráter especial aqui, que é o barra. Esse barra nós utilizamos para quê? Utilizamos para apresentar essa barra como se fosse um caráter. Veja como é que fica. Em vez dele nos apresentar as duas barras conforme nós escrevemos, ele identifica logo a primeira barra como início de um novo caráter especial, que é o barra. Primeiro caráter ele identifica como início de um caráter e o segundo ele identifica como o caráter que nós queremos acrescentar. Veja esse exemplo. Se nós apagarmos as barras, o que aparece? Aparece um erro e o programa não pode ser compilado. Então, a forma de solucionar é colocando de volta as barras e funciona. Mas também tem um outro método. Para isso, em vez de nós colocarmos duas barras, colocamos apenas o arroba e o problema está resolvido. Vamos ver? Está aqui, o programa funciona. Então, quando uma forma ideal de utilizar os diretórios, os nomes do diretório para ser armazenado num tipo de dado string, é bom utilizar sempre o arroba. Eu sempre faço isso, vejo isso como uma boa prática. Bom, vamos falar agora acerca de alguns métodos importantes. Os métodos de manipulação têm o length, que é uma propriedade, não um método, que armazena a quantidade de caracteres em uma string. Tem o toUpper, que é um método. Os métodos em C# são apresentados sempre assim. Tem sempre abre e fecha parênteses. Isso é representação de um método. Pode ter parâmetro ou não. Nesse não tem parâmetro. É um método. Esse método é utilizado para obter uma cópia de uma string com letras maiúsculas. O inverso é o toLower. Ele vai retornar as letras minúsculas. Vamos fazer esse teste. Abre o Visual Studio. O seu programa C#, vou apagar essa expressão, por exemplo, colocar Ayrton. Essa expressão tem apenas um caráter em maiúsculo, que é a letra A, mas queremos que ele nos apresente no nosso console todos os caracteres maiúsculos. Então, vamos colocar aqui, ponto, nome, ponto,
to upper. To upper. Agora vê o que acontece. Olha, repara que as letras todas estão em maiúsculas e não apenas a letra A. Essa é a função to, esse é o método to upper. Agora, para apresentarmos as letras todas em minúsculas, utilizamos o to lower. Vou criar uma nova linha, console, ponto, writeline, nome, ponto, to lower. Acho melhor apagar essa linha para não complicar por enquanto. Repare que a única letra maiúscula aqui é a letra A, mas vamos meter também a letra Y e R em maiúsculo para vermos a diferença. Vê o resultado. O nome inteiro foi apresentado em minúsculo. Então, esse é o método para retornar uma expressão string em minúsculo. Agora, como é que podemos saber a quantidade de caracteres que tem numa string? Utilizamos a propriedade length. Para utilizar a propriedade length, em frente à nossa variável do tipo string, colocamos ponto, length. Tá aqui, é uma propriedade para string que nos retorna um inteiro. Um inteiro é um número, como vimos na aula passada. Então vamos ver. A expressão Ayrton contém apenas 6 caracteres. Essa é a propriedade length. Além dessas 3, existem mais outras. Vamos ver apenas mais 3.